Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. Boa noite, meus irmãos. Estamos iniciando o nosso culto dessa noite. Agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de podermos novamente estar na presença dEle nesse dia, no último domingo do ano, né, dia 27 de dezembro. O Senhor nos ajudou, nos sustentou, nós chegamos até aqui com a graça dEle e para o louvor do nome dEle. Então nós agradecemos por todos que estiveram conosco durante o ano, estiveram nos ajudando, orando, assistindo às nossas programações. Agradecemos a todos pelas orações também, principalmente pelos últimos dias que temos vivido, com algumas restrições, com vários irmãos da igreja que tiveram enfrentamento aí dessa Covid. Graças a Deus, né, tudo está se resolvendo. Nós continuamos a orar em favor do nosso irmão, presbítero Edson, que Deus venha ampará-lo, e esperamos, né, que em breve retornemos novamente, né, às atividades da igreja, aos cultos, né, principalmente. Tivemos aí, como até falamos por ocasião da escola bíblica, o último domingo, tivemos a contribuição dos irmãos, né, do reverendo Wilson, do reverendo Clodoaldo, que nos ajudou, e a igreja pôde acompanhar nessas atividades nas suas igrejas. E agora nós estamos também, né, aqui voltando mais uma vez, né, com a nossa programação, né, gravada também. E nós agradecemos a Deus, né, por isso, por esse recurso, essa oportunidade que, ao invés, né, da gente desdenhar, nós temos que agradecer a Deus, porque é um meio, é um recurso que nós temos para chegar aos nossos irmãos e ouvintes. Desejamos a todos um bom andamento de semana, um bom restante de ano, que a graça de Deus, né, que a paz de Deus esteja em cada lar, em cada vida, abençoando, para que o ano entrante seja cheio de desafios, sim, mas de esperança, de fé, de certeza de que o nosso Deus, em todo o tempo, Ele nos ajuda. E as coisas boas vêm do alto. E a salvação é uma dessas boas coisas, nós veremos daqui a pouco. Eu quero ler o primeiro texto com os nossos irmãos, que se encontra em Deuteronômio, capítulo de número 9. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 5, diz assim: Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão, para entrares e possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até os céus, povo grande e alto, filhos de Anaquins, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Enaque? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa diante de ti, é fogo que consome e os destruirá, e os subjugará diante de ti. Assim os desapossarás e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas o teu coração: por causa de minha justiça é que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir, porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações, o Senhor, teu Deus, as lança de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor, teu Deus, jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então o que eu quero destacar aqui é que esse Deus que passou adiante ali da nação, do seu povo ali no deserto, é o mesmo Deus que continua diante da sua igreja hoje, continua diante do seu povo. E se nós temos tido vitórias, se o Senhor tem nos garantido, né, aí, com vida, com saúde, o Senhor tem nos ajudado,
Isso não é por causa da nossa justiça, não é porque nós somos melhores que ninguém, mas porque Ele quis assim. E é também, se Deus tem nos dado vitórias, e infelizmente, né, outras pessoas têm passado por problemas, a Bíblia diz que a maldade está no coração do homem. E essa maldade faz também com que Deus execute o seu juízo, né? Então nós estamos aqui porque Deus nos trouxe. Nós estamos aqui porque Ele quis assim. Ele está adiante do seu povo o tempo todo, seja na angústia, seja na alegria, Ele leva o nosso fardo o dia todo. Então, se nós chegamos até aqui, mais um final de ano, se estamos na esperança de continuar servindo a Ele no próximo ano, isso é por causa da própria bondade dele, não por causa da nossa justiça. Então agradeçamos a Deus, agradeçamos por essa oportunidade, agradeçamos por esse ano que se finda, agradeçamos por aquele que se aproxima e peçamos a Ele, né, encarecidamente, que Ele continue nos dirigindo, nos sustentando, nos guiando, não por causa da nossa justiça, mas pela misericórdia dEle, pela bondade dEle, pelo cuidado dele, esse Deus que é bom, né, o tempo todo. Vamos louvar ao Senhor com um hino do nosso inário, o hino de número 28 do nosso inário, né, que é um hino conhecido, ele tem como título Coroação. Então vamos louvar ao Senhor, né, nosso Deus, com esse hino, o hino de número 28 do nosso inário. Tuas obras te coroam como um halo de esplendor, astros, anjos, céus entoam, hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar, aves e sonoras fontes formam coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor, orações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fontes de alegria e vida, és do bem inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos gratos hinos da jornada até o final. Que Deus então nos ajude, nos abençoe, que nós continuemos a cantar nesses gratos hinos da jornada até o final. Nós vamos orar nesse instante, buscando o cuidado de Deus para o nosso culto. Santo Deus, nós agradecemos ao Senhor por nos dar essa oportunidade de podermos ler, de podermos ouvir, de podermos, a Deus, te adorar aqui e que essa adoração seja em espírito e em verdade. Nós agradecemos porque se estamos até aqui é porque o Senhor nos guiou por esse deserto. O Senhor é que tem sido o nosso sustento, tem sido a nossa fortaleza. Nós não temos justiça, mas confiamos na misericórdia do Senhor. Agradecemos a Deus por esse ano que já se aproxima do final, mas sabemos que para o Senhor tudo é eterno. É nós que fazemos essa divisão.
o Senhor continua o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por isso nós te louvamos, te agradecemos. Te agradecemos porque em todo o tempo o Senhor tem sido a nossa fortaleza. Abençoe a igreja para que ela não desanime. Abençoe a igreja, Senhor, renova sua obra no decorrer dos anos, para que em todo o tempo nós tenhamos um coração grato ao Senhor, uma vida dedicada a Ti. Te louvamos, ó Deus, por Jesus Cristo. Te louvamos pelo Natal, te louvamos, ó Deus, pela escola bíblica de hoje, e te louvamos, ó Deus, por todas as vitórias que o Senhor tem nos dado. E nos ajude, ó Pai, a vivermos cada dia de nossa vida dependendo do Senhor e fazendo o que o Senhor quer, porque isto é o melhor para nós e, acima de tudo, é para a glória do Seu nome. Nós agradecemos por Jesus Cristo, no nome dele, pedimos o perdão dos nossos pecados. Obrigado por tudo que Tu és, pelo Teu Santo Espírito, que tem sido nosso Consolador, e por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor. Vamos ler o outro texto, que já tínhamos até anunciado, falado, Tiago, capítulo de número 1, o versículo de número 16 e até o versículo de número 17. Tiago, capítulo 1, versículos 16 ao 17, diz assim: Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Tiago, ele tem uma mensagem interessante, porque ele trabalha com os irmãos da dispersão, e esses irmãos, eles, assim como eu acredito que em qualquer época os verdadeiros cristãos não passam sem dificuldades, e eles estavam enfrentando problemas sérios ali, com provações. E o próprio Tiago diz que eles deveriam ali ter entendimento para saber que essas provações, elas eram boas para a fé, para que produzisse neles ali perseverança, e juntamente com essa perseverança, esperança, e eles fossem pessoas íntegras. E ele até diz que Deus não tem prazer na pessoa de coração dobre. E Deus não tem prazer naquela pessoa inconstante, mas nas pessoas que perseveram, têm essa firmeza, porque Deus está sempre no controle de todas as coisas. Hoje de manhã nós falamos a respeito ali de Jesus, depois do Natal. Herodes, na sua hipocrisia, dizendo que iria adorá-lo, mas queria matá-lo. Também falamos a respeito da sua descida para o Egito e depois da sua volta ali, conforme o próprio texto do Egito chamei o meu filho, e vimos que a maldade do ser humano não, infelizmente, nem sempre muda depois de coisas boas do advento do Natal, porque o Herodes continuou mal, ele continuou ali trazendo dores àquelas mães. E o povo de Deus sempre passou por essas situações. Mas nós temos essas datas tão boas como o Natal, final de ano, Dia das Mães, Dia dos Pais, coisas que nós comemoramos, isso é muito bom. Mas nós precisamos de entender que as provações, elas existem, que as dificuldades, elas são reais, isso nós não temos dificuldade quanto a isso. O que nós não podemos é atribuir coisas ruins a Deus. Dizer que isso, que Deus faz maldade, que Deus tenta as pessoas, porque eu não li aqui, mas a origem do pecado aqui em Tiago, no capítulo 1, vai falar que o que infelizmente gera morte é o pecado, é a cobiça. O que gera morte é aquilo que atrai o ser humano, é a isca, vamos dizer assim, que atrai a sua alma para o pecado. Isso sim. Mas ele diz, olha, não vos enganeis, as coisas boas, não vos enganeis, meus amados irmãos. Não tenha dificuldade quanto a isso, que as coisas boas vêm do alto.
E nesse contexto eu quero destacar aqui a boa nova da salvação, como sendo uma das coisas boas que vieram do céu para nós. E eu não preciso, né, de ficar argumentando aqui a respeito da salvação ter vindo do céu, porque isso é um assunto bíblico, nós sabemos disso, né, que desde o Éden Deus prometeu um que esmagaria a cabeça da serpente. Ele nunca disse que levantaria um aqui dentre nós, das pessoas aqui desse mundo, para fazer isto. Ele disse que enviaria, e ele fez isto. Ele mandou o seu filho, né, para que viesse ao mundo para nos dar essa grandiosidade, né, e essa bênção da salvação. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui, aí no versículo de número 17, na verdade, né, o versículo de número 18, porque o 17 nós vai dizer, né, que em Deus não tem mudança. Deus não está sujeito a isso. Ele não tem influência que possa mudá-lo, porque ele é perfeito. Ele é o mesmo ontem, hoje, ele é imutável. E nós mudamos. Nós temos necessidade de mudanças, mas Deus não. Ele não é afetado por isso, ele não tem essas necessidades, por isso nele não existe. Não tem possibilidade de Deus mudar, querer mudar, porque não precisa. Ele é perfeito. Ele é aquele, né, que é sempre o mesmo, né, em todo o tempo. Então, não há sombra. Então, esse Deus que não muda e não precisa de mudança, e não tem necessidade, e não vai mudar, é esse Deus que, segundo o seu querer, nos gerou, né, pela sua palavra. Então, a primeira coisa aqui, né, essa iniciativa partiu de Deus. Foi Ele que nos gerou pelo poder da sua palavra. Eu sei que pode ter várias outras implicações nessa palavra, mas a ideia aqui é que nós somos geração de Deus. É que nós fomos aqui, né, pela palavra de Deus, chamados não só para filiação, mas para adoção, para a vida eterna, para fazermos parte dessa família. Nicodemos sentiu dificuldade quando Jesus disse que ele tinha que nascer de novo. Aqui Tiago fala que ele nos gerou. Se para Nicodemos tinha essa barreira ali de entendimento, aqui está dizendo que quem fez isso foi Deus. Então parte dele. As coisas boas vêm do céu, a salvação veio do céu, partiu de Deus. Não foi o ser humano que chegou a essa conclusão que precisava de um Salvador. Mas o próprio Deus, na sua iniciativa, fez com que nós pudéssemos, né, nascer para a vida eterna. Nós estamos aqui no último domingo do ano. Geralmente nós usamos esse domingo para lembrarmos da ceia do Senhor, lembrarmos, né, aquilo que Deus fez por nós. E nesses momentos, quando a gente lembra do sacrifício de Cristo, a gente procura deixar bem claro, né, que tudo isso se tornou possível por causa do próprio Deus, que enviou o seu Filho ao mundo, né? O João 3,16, que talvez seja um dos versículos mais conhecidos, né, diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, irmãos, as coisas boas vêm do céu. E Deus quis que você nascesse de novo. Deus quis que você fosse gerado pela sua palavra, que é esse segundo ponto, né, que eu quero destacar aqui, que eu até tinha pensado, né, colocar o termo execução de Deus, mas talvez até por soar, né, estranho, eu pus o desempenho de Deus, o envolvimento de Deus. Deus não só prometeu para Adão que daria um Salvador, mas ele fez de tudo para que nós crêssemos nessa promessa. Se nós pegarmos a Bíblia, leremos ela, vamos dizer, de capa a capa, nós teremos ali o tempo todo as informações de que esse filho nasceria, né, de que a semente da mulher viria ao mundo e o modo que essa semente viria ao mundo. Os profetas procuraram deixar isso bem claro
para que não houvesse dúvida, porque muitos Cristos já apareceram no mundo, muitos salvadores já apareceram. Por isso Deus procurou ali fazer, né, com que os meios, os recursos fossem passados para nós, para que nós não tivéssemos dúvidas. E aqui gerados pela palavra, pelo Logos, né, que a gente fala tanto aí, e lembrando, né, de que esse Logos também é Jesus Cristo. Então nós não fomos gerados de qualquer maneira. Deus não fez ali uma mudança, uma transformação, mas ele usou o meio, o desempenho, o próprio Filho de Deus, a própria palavra de Deus. Ela sim é que nos gerou para essa salvação, para essa dádiva. Porque sem Cristo, né, ele mesmo diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então sem ele não existe outro meio. Sem mim nada podeis fazer. Esse nada podeis fazer ali de João, tudo bem que é frutificar, dar frutos, mas é nada. Nós não podemos nascer por nossa conta própria. Mas nós fomos gerados pela palavra. Em Cristo. Por isso é que ele é o nosso irmão, como dizem em Hebreus, né? Por isso que nós somos co-herdeiros com ele. Porque ele é o recurso, é o meio, é o desempenho. E Deus fez tudo isso mostrando através da história, como nós conhecemos aí, né? Como isso poderia acontecer. Paulo diz que no tempo certo, no tempo de Deus, na plenitude do tempo, Jesus veio ao mundo. Ele veio ao mundo para proporcionar, né? Vamos pôr assim, dar essas condições desse novo nascimento. A gente sabe que ele veio, que ele padeceu, que ele morreu, que ele ressuscitou e que nele nós temos a garantia da vida eterna, né? Então, Deus que teve essa ideia, essa iniciativa. As coisas boas vêm do alto e a salvação vem do alto. Deus teve essa iniciativa e ele proporcionou a palavra, proporcionou o filho dele, o recurso, o desempenho para que isso se tornasse possível. A fim de que nós fôssemos, como diz aqui o texto, primícias das suas criaturas, né? Essa palavra primícia aqui, ela tem muito a ver com a questão ali também, né, da colheita ali e da farinha, né? E a ideia de culto, de consagração, de sermos consagrados ao Senhor. E até esse fato de nós sermos consagrados a Deus tem uma razão, tem um porquê. Pedro diz que é para que nós proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O próprio Jesus também, ali no Sermão do Monte, quando ele diz que nós somos luz do mundo, diz que é para que as pessoas vejam as virtudes de Deus em nossa vida. Então ele quer que nós sejamos esse povo separado, consagrado, esse povo de culto, de adoração, esse povo de louvor genuíno, verdadeiro, né? Eu li o texto ali de Deuteronômio, porque diz que Deus nos separou o seu povo ali para poder servi-lo, para poder honrá-lo, para poder cultuá-lo, sem impedimento, sem as amarras do Egito, sem as amarras do pecado, porque Deus não libertou só das garras de Faraó, libertou da idolatria, do paganismo, libertou aquele povo ali, né, das crendices, para que eles pudessem viver conforme a vontade do Senhor. E aqui ele quer que nós sejamos essas primícias. Ele quer que nós sejamos esse povo de adoração sincera, verdadeira. Então as coisas boas vêm do alto. A salvação é uma delas. E Deus te gerou, tomou iniciativa, te chamou para a salvação, nos chamou para a salvação. E nos deu essas condições através da palavra, através do Logos, através do Cristo de Deus, o nosso Senhor e Salvador, para que nós pudéssemos
sermos primícias, para que nós pudéssemos estar diante dele consagrados em adoração, em louvor. Em contraste aí, né, com o pecado que gera morte, a salvação de Deus garante para nós essa vida, garante para nós, né, essa condição de podermos chegar diante dele em adoração e glória. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Tenham todos, né, um bom restante de ano. Lembre-se disso. As coisas boas vêm do céu, vêm de Deus. E ele é bom o tempo todo. Nele não há sombra de variação, ele não muda, não precisa disso. E ele é que decidiu nos salvar. Ele é que decidiu nos gerar para a vida eterna. É ele que decidiu em Jesus Cristo, na sua palavra, no Logos, nos garantir essa vida. Para nós sermos primícias, para nós sermos massas aprovadas, vamos dizer assim, diante de Deus, né? Naquilo que nós realizarmos, naquilo que nós fizermos. Então que Deus os guarde, né, os abençoe. Nós vamos louvar ao Senhor com um hino no nosso inário, né, o hino de número 147. Esse hino, né, ele tem como título Vencendo Vem Jesus, né, o hino de número 147. Louvemos ao Senhor, então, com esse hino. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas e sabores nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas que ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Deus então nos abençoe, louvado, né, seja Deus, porque vencendo vem Jesus. Se alguém procura ver-nos sem a glória do bom Deus, vencendo vem Jesus. Recebais a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor.